Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o economista e professor universitário José Isaac Duarte. Muito obrigado por estar connosco. Agradeço. O Governo quer avançar com a criação de uma Bolsa de Valores em Macau. Encomendou estudos a consultoras internacionais para aferir a viabilidade deste projeto. Como é que vê esta ideia? Acha que é um projeto que, a concretizar-se, poderá ser bom para Macau? Bom, eu acho que, sobretudo, é curioso verificar como a questão surgiu. Há uma referência vaga no verão, quando foi publicado o Plano de Desenvolvimento para o Desenvolvimento da Grande Baía, há uma referência vaga à hipótese de desenvolver serviços financeiros em Macau, para além daqueles que já estavam falados, que eram os que ligam diretamente aos países de língua portuguesa. E essa é uma coisa que aparece com alguma novidade, mas de forma discreta. Recentemente, autoridades aparentemente citadas pelo South China Morning Post, autoridades da província de Cantão, terão referido que Macau teria submetido ao Governo Central um pedido de autorização de constituição de uma bolsa denominada em yuan em Macau, e que, inclusive, diziam estaria à espera de que isso fosse uma espécie de prenda de aniversário para o 20º aniversário. E, portanto, eu acho que nós temos aqui, desde logo, aquilo que eu chamaria o mistério da Bolsa. E o mistério da Bolsa é que, se olharmos, por exemplo, recuarmos 2 anos no tempo e olharmos para o acordo quadro para a construção da Grande Baía, e, portanto, no qual foi decidido fazer o plano de desenvolvimento, as únicas referências que existem a bolsas de valores dizem respeito à consolidação de Hong Kong como grande praça financeira internacional. E, portanto, alguns neste processo insinuou-se uma bolsa de valores em Macau e, aparentemente, agora as coisas, aqui a história já não coincidem completamente, porque entre a notícia do South China, que cita autoridades monetárias ou financeiras da província de Cantão, e aquilo que foi, digamos, a versão da autoridade monetária, há algum desfazamento. Enfim, a autoridade monetária diz de uma forma muito discreta, sim, está encomendado um estudo, ele está a prosseguir ordeiramente, é a expressão que é avançada, mas não diz em que estado de avanço está, nem exatamente qual é o seu conteúdo. E, portanto, eu diria que até que se perceba melhor qual é o contorno disto, que extensão e em que estádio de desenvolvimento está, nós temos de facto um mistério e, portanto, é um pouco arriscado estar a desenvolver demasiadas ideias sobre uma coisa que de facto não sabemos bem o que é. Esta aposta, nesta altura, poderá estar relacionada, por exemplo, com a crise em Hong Kong? Eu acho que há tentação para pensar isso, mas eu acho que o timing não sugere que seja esse o caso. Estes documentos são documentos que normalmente levam bastante tempo de preparação. Quando são publicados, isso resulta de um consenso mais ou menos alargado que se desenvolveu ao longo do tempo e, portanto, a referência que aparece no plano de desenvolvimento do Delta não é, penso eu, consistente no tempo com essa ideia. Julgo que haverá hoje a tentação de dizer que talvez se possa pôr algum acento mais forte na matéria, também como mensagem política para Hong Kong. Admito que sim, mas não creio que seja essa a questão essencial. Segundo o secretário da tutela, Lionel Leong, o estudo está a ser encomendado para ir ao encontro do posicionamento definido pelo país para Macau, nomeadamente para ser uma plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa e plataforma para a prestação de serviços financeiros entre Pequim e o bloco lusófono. Nesta perspectiva, para Portugal, para os outros países que falam português, para a cooperação sino-lusófona, qual é que poderá ser, na prática, o valor acrescentado, digamos assim, de uma bolsa em Macau? Isso já é um avanço, já é um desenvolvimento em relação àquilo que consta dos documentos oficiais e, portanto, naturalmente, tenho que crer que o secretário sabe mais do assunto do que os jornalistas ou nós próprios, em geral, e, portanto, que está... Mas parece-me que haver aí uma tentativa de reposicionamento de uma notícia que apareceu, como digo, no South China Morning Post e que, se calhar, colheu com alguma surpresa a própria administração local. E, portanto, esse constituirá tentar recolocá-la no quadro da cooperação com os países lusófonos, que, assim, é um quadro conhecido, é um quadro para o qual Macau tem sido chamado desde há longo tempo, mas não resolve o problema essencial que eu citava antes. Nós não sabemos de que bolsa é que estamos a falar. Para quem, com que
quem é a população-alvo a quem ela se dirige. Pouco se sabe disto. Uma bolsa de valores em abstrato em Macau levanta alguns problemas. Macau é conhecido no mundo todo por ser um grande centro de jogo. E, portanto, uma bolsa de valores colocada, para utilizar uma expressão inglesa, colocada num centro de jogo, faz aquilo que os ingleses chamam strange bedfellows. E, portanto, eu diria que, à partida, é uma ideia que levanta problemas, quer ao nível da regulação, quer ao nível político, quer ao nível técnico, difíceis, porque, naturalmente, não são os companheiros mais naturais de uma pequena economia de enclave, como é aquela de Macau, ter uma bolsa de valores e ter um grande centro de jogo internacional. O que é que era preciso, então, fazer para que faça mais sentido, seja mais viável, não suscite tantas questões a criação de uma bolsa de valores? Ela levantará sempre questões, e não me parece sequer que seja uma questão muito plausível no curto prazo. Vamos ver. Uma bolsa de valores internacional, supondo que é disso que estamos verdadeiramente a falar, eu continuo a dizer, eu não sei exatamente o que é que estamos a falar, supondo que estamos a falar de uma grande bolsa internacional, como nós pensamos que existe a de Hong Kong, ou podemos pensar as de Shenzhen, ou o funcionamento da bolsa de Shenzhen ou de Xangai, mas em particular a de Hong Kong, uma praça financeira internacional exige um conjunto de recursos que manifestamente Macau não tem. Recursos do ponto de vista técnico, enfim, poderá comprá-los, mas não os tem. Do ponto de vista, digamos, da arquitetura jurídica que o sustenta, do ponto de vista dos serviços às empresas, e podíamos continuar a lista. E, portanto, e precisa de uma coisa fundamental, que é uma grande consistência da sua arquitetura jurídica e das práticas, e da estabilidade das práticas judiciais, se quisermos, nesse domínio. Estas coisas levam anos a construir, não se fazem amanhã. Justiça seja feita, o próprio secretário é o primeiro a dizer que é preciso criar um enquadramento legal, ter quadros, sim, claro, criar um mecanismo de fiscalização. Portanto, não é uma ideia que possa ser implementada de um momento para o outro. Como lhe digo, um dos aspectos mais surpreendentes para já é que a notícia surja em Cantão. É alguma surpresa. E depois que surge com a ideia de que isto é uma coisa que pode estar, de algum modo, consolidada, aprovada até ao Natal. Mais corretamente, até ao dia 20 de dezembro, dia de comemoração da transferência de soberania. Parece-me haver aqui qualquer coisa que não bate certo. Acredita que esta ideia tenha efetivamente nascido em Macau ou terá sido comprada em Macau? Não, só seria pura especulação, não sei. Suponho que Macau foi de algum modo surpreendido. Eu, se olhar para a documentação oficial, essa questão é uma questão marginal. E repare, a linguagem da autoridade monetária é uma linguagem... Os estudos estão a prosseguir, portanto, não dá sequer a ideia que eles estão acabados, muito menos que concluíram favoravelmente ou que estão criadas as condições para iniciar o processo. E prosseguem de forma ordeira. O que é prosseguir de forma ordeira? Pode ser que podem ainda estar na fase de lançamento. Podem ainda estar a pensar em lançar. Tudo é possível, não sei. Verdadeiramente não sei, portanto não sei responder. Muito bem. Falávamos há pouco de Hong Kong. Ao fim de 4 meses de tensões na região vizinha, com impactos a todos os níveis, também económico, ainda hoje Carrie Lam previu um crescimento negativo de Hong Kong para este ano. Qual é o balanço que faz até agora do impacto económico das convulsões em Hong Kong, aqui em Macau? Por exemplo, a baixa nas receitas do jogo, e já lá vamos em maior detalhe, considera que é também um dos efeitos desta crise na região vizinha? Enfim, em alguma medida, mas eu não creio que isso seja muito significativo, com toda a franqueza. Eu acho que nós continuamos, em geral, a estabelecer uma ligação muito direta entre o número de visitantes e as receitas do jogo. Essa ligação não existe. Basta olhar para as estatísticas para saber que ela não existe. E este ano prova bem isso que está a dizer. Este ano, os visitantes continuam a crescer. Há uma série de outros indicadores que estão a descer. Isso é uma situação contraditória, aparentemente contraditória, à qual podemos voltar um pouco mais tarde, porque é, de facto, uma situação curiosa e que merecia algum aprofundamento. As questões que julgo eu que efetivamente determinam as receitas do jogo em Macau, que estão centradas, como sabemos, no Baccarat VIP, e às vezes, quando não é no Baccarat VIP, é num Baccarat VIP, se calhar um bocado disfarçado de mass market,
não tem a ver com o número de visitantes em si. Naturalmente que isso tem alguma influência, mas não é o fator principal. O fator principal, eu diria que é as condições do crédito e funcionamento geral da economia chinesa, que é daí que o dinheiro vem, essencialmente. E, portanto, é muito mais fácil nós estabelecermos uma boa correlação entre as receitas do jogo de Macau e a evolução do crédito na China, ou o crescimento da economia chinesa, do que estabelecermos qualquer relação com o número de visitantes. E, portanto, eu diria que com 4 meses, e também é preciso lembrar que nós não temos no aparato dos instrumentos da economia, não temos sondas que nos permitem pôr na economia e determinar como é que ela está a crescer, a que velocidade. Isso leva tempo, exige um aparato estatístico, exige recolha de informação, e isso leva algum tempo. 4 meses é relativamente curto, podemos começar a ter os primeiros sinais. Há seguramente sinais de alteração de fluxos de pessoas que podem não estar só relacionados com a situação de Hong Kong, podem estar relacionados também, por exemplo, com reorientações de fluxos turísticos que se deram com a abertura da nova ponte. Eu creio que neste momento é um bocado prematuro associar a evolução do jogo em Macau à evolução da situação de Hong Kong. A evolução da situação de Hong Kong. Hong Kong não é hoje o principal mercado dos casinos de Macau. O dinheiro e os jogadores podem vir da China sem ir a Hong Kong. Poderá haver alguns efeitos ao nível do turismo de pessoas que normalmente visitariam as duas jurisdições, mas não é isso que os números de visitantes nos dizem. Este ano os visitantes tiveram até setembro sempre acima dos 3 milhões, é recorde atrás de recorde. No ano passado tivemos um crescimento de 14% das receitas brutas de jogo. Este ano, até ao final de setembro, estamos a falar de uma diminuição de quase 2%. É aqui uma quebra muito significativa. Volta a ter. Qual é a nossa principal fonte de rendimento? Voltam a ser as receitas do jogo, ou aquilo que depois aparece nas estatísticas como as exportações de serviços. E, portanto, no momento em que se sente, e aparentemente se agrava o afrouxamento do crescimento da economia chinesa, em que existem grandes preocupações quanto à estabilidade do sistema financeiro e à solvabilidade de algumas empresas e do sistema financeiro em geral, de uma forma muito geral. Num momento em que existe instabilidade política, o que normalmente é desfavorável aos grandes jogadores, os grandes jogadores não gostam de visibilidade, não gostam de ir para os sítios para onde as câmaras estão voltadas e, portanto, eu julgo que há um conjunto de fatores de natureza que têm mais a ver com a evolução da economia chinesa e da situação na China do que propriamente com Hong Kong per se. Naturalmente que esse é um fator que afeta e que tem influência, naturalmente, até porque ele próprio é um fator de instabilidade geral e, portanto, pode criar, digamos, fazer desfasar investimentos e outras atividades. Eu não estava a insistir na tese de Hong Kong, estava só a sublinhar a expressão desta queda das receitas brutas do jogo, que não é proporcional ao abrandamento da economia no continente. Não, mas as questões financeiras são outras. A dinâmica de criação do crédito não é necessariamente igual à da economia. Repare, neste momento nós temos, para já, há dúvidas que não são de hoje em relação, digamos, à fiabilidade total de alguns dados da economia chinesa. E, recentemente, alguns dados aparentemente deixaram de ser publicados ou não estão a ser publicados com a regularidade que era habitual. Isso significa que o nosso grau de incerteza acerca da situação efetiva da economia chinesa é hoje maior do que era antes. Isso também se reflete nas pessoas, nos consumidores, nos investidores e, portanto, leva muitas vezes a desfasar, a atrasar investimentos, a atrasar consumos. Isso também tem consequências no comportamento dos agentes. Sendo que, em adição, uma situação de grande tensão e de agitação política em Hong Kong, que faz com que as autoridades estejam muito focadas nesta área, é também ela desencorajadora de grandes jogadores virem aqui. Eles preferem ir para paragens mais discretas. Vale a pena recordar que, segundo uma pesquisa, uma sondagem do Wall Street Journal, que entrevistou algumas dezenas de economistas conceituados, 96% não acreditavam na fiabilidade dos números oficiais da economia chinesa. A primeira pessoa a não acreditar neles há muitos anos foi o atual primeiro-ministro que disse, já é citado abundantemente sobre a matéria, quando indicou quais eram os indicadores que ele tinha em consideração quando era, suponho, governador em Dalian, ou coisa por aí. Sim, ele dizia que eram números que eram
feitos por humanos e, portanto, serviam para referência. Repara, houve uma altura, essa situação não voltou a acontecer e ela em si mesma é extraordinária. Houve um ano em que o crescimento de todas as províncias, reportado por todas as províncias da China, foi superior ao crescimento médio da economia. Obviamente, uma contradição de pura aritmética, é impossível. Não bate, portanto, bate certo. São indicadores, mas repare, nós às vezes também temos uma confiança ou uma fé excessiva, e se calhar muitos economistas também têm responsabilidade nisso, nos indicadores. Os indicadores são aquilo que o nome diz, indicam, são indicadores. Não temos sondas diretas para medir a economia, não temos sondas diretas para medir instantaneamente o estado e a evolução de uma série de fluxos e de atividades económicas. Isso precisa de tempo, precisa de instrumentos estatísticos, precisa de modelos analíticos e precisa de reflexão. E, portanto, essa tentação de às vezes olhar para a economia como se a economia fosse um ramo da engenharia, não é bem assim. Os problemas da economia não se resolvem definindo qual é o parafuso que se aperta ou a peça que se substitui. É uma coisa um pouco mais complicada que isso, mas sem querer parecer aqui demasiado presunçoso em relação à minha área de eleição. Portanto, os dados oficiais são o que são, as previsões também são o que são e vale a pena recordar que o FMI reviu em baixa há pouco tempo as perspectivas de crescimento para Macau. Tinha previsto inicialmente um crescimento de 4%, agora fala numa recessão de 1,3% este ano e de 1,1% em 2020. Está preocupado com o estado da economia em Macau? Nós também não podemos viver na ilusão de que o crescimento é eterno, porque não é natural do funcionamento das economias seu comportamento mais ou menos oscilatório. Num contexto em que nós dependemos de forma absolutamente vital dos turistas e do jogo que vem da China continental, qualquer perturbação da economia, qualquer afrouxamento do crescimento da economia chinesa tem imediatamente consequências sobre Macau. E, portanto, eu diria que Macau está numa situação que não é nova sequer, que é de que todos os fatores essenciais que influenciam a economia de Macau estão fora do controle das autoridades de Macau. E, portanto, é uma situação que eu acho que está para além de nós nos preocuparmos ou deixarmos preocupar. É assim, são as regras do jogo, é como nós temos que viver e temos que nos adaptar quando os tempos são bons. Vamos atrás da onda, quando os tempos são maus, aguentamos a onda. E nesta altura estamos em recessão técnica. Estamos a entrar. Falando da economia de Macau, do jogo em Macau, que é o motor da economia, como se diz, vezes sem conta, vamos ter a renovação das licenças, vai ser, sem dúvida, um dos grandes dossiês em cima da mesa do próximo chefe do Executivo, Roy Yat-Seng. Perguntava-lhe o que é que considera que é preciso garantir nestes novos contratos. Eu diria que é o dossiê. Eu sei que, naturalmente, nós esperamos do Governo outras atividades, mas as atividades do Governo de Macau estão intimamente ligadas às receitas do jogo. Não há não é um país, não há outro território no mundo que tenha esta situação absolutamente extraordinária de, normalmente, aí por agosto, as receitas do jogo, só do jogo, já são suficientes para cumprir o orçamento do ano. E, portanto, o resto do ano é, digamos, a acumular. E, portanto, toda a atividade do Governo está claramente marcada por uma receita, que é a receita do jogo, e, portanto, toda esta economia está, aliás, cada vez mais, diria eu, dependente do jogo. E, portanto, esse é o dossiê. É o dossiê que vai ser negociado numa situação ingrata, que é uma situação difícil, porque temos operadores internacionais, numa altura em que, nomeadamente, o país de que esses operadores internacionais são originários, está numa eu não gosto muito de usar as palavras guerra, está numa tensão diplomática e comercial significativa com a China. Isso, naturalmente, vai ser um fator. Mas eu acho que, antes disso, há um fator muito mais importante, que é o que vai ser feito à lei. A lei, relembremos, prevê 3 operadores. Portanto, aquela invenção das subconcessões, que foi digamos, eu não queria utilizar esta expressão que os meus amigos juristas se vão zangar comigo, mas foi uma artimanha jurídica, que foi chamar subconcessões a algo que formalmente são concessões para todos os efeitos práticos e que,
obviamente está em contradição com a letra da lei, essa situação não pode ser mantida, suponho eu. Quer dizer, a partida será resolvida, portanto, com esta nova leva de licenças. Terá que ser tomada uma decisão nessa matéria antes sequer de tornar pública a abertura das negociações. Em efeitos práticos, as concessões terminam de facto, são novas concessões que vão ser discutidas e, portanto, o número delas vai começar por ser a primeira coisa a ser posta na mesa. Já agora, há algum número que ache mais conveniente? O número das concessionárias e subconcessionárias que existem nesta altura? Eu diria que num contexto destes, normalmente a inércia funciona e, portanto, seria provavelmente do interesse da maior parte dos operadores, para evitar, digamos, situações mais complicadas de gerir, manter os operadores ou, eventualmente, até permitir que aumentasse mais um ou dois. Mas isso vai ter que ser resolvido na lei. Esta lei não se pode ir outra vez com esta lei, diria eu, sob pena de estarmos a fazer, que me pareceria uma chicana absoluta, que é a lei diz 3 operadores e, portanto, nós depois chamamos coelhos às coisas. Já não são 3 galinhas que temos no galinheiro, é o que está na lei. Mas depois há conveniência em ter mais algumas galinhas e chamamos-lhe coelhos. Isto, enfim, sustenta-se durante algum tempo. Não, na nova concessão não creio que isso possa ser assim. E, portanto, eu julgo que essa é uma das primeiras questões. Sendo também, para mim, julgo claro, que vai haver uma grande pressão de operadores locais ou regionais para substituir os americanos, até invocando relações de interesse, questões de interesse nacional, de segurança nacional e questões que têm a ver com a geopolítica corrente das relações entre a China e os Estados Unidos. E, portanto, nesse contexto, eu julgo que esta negociação é uma negociação que o Governo vai tentar manter, digamos, fora dos holofotes tanto tempo quanto for possível, por 2 razões. Primeiro, para evitar reações daqueles que eventualmente se possam vir a sentir prejudicados. Em segundo lugar, para lhe dar margem de manobra, a máxima margem de manobra possível, até tão tarde quanto seja possível. Em termos de garantias, em termos de apoios ou estímulos, nestas 2 vertentes, qual é que deverá ser, no seu entender, a postura do Governo nestas negociações? A postura do Governo não vai ser habitual, vai ser negociar com os novos operadores as melhores condições possíveis para Macau e as maiores contrapartidas, esperando eu que sejam um pouco mais exigentes que na primeira. Na primeira havia a desculpa de não se sabia, não se conhecia. Alguns dos operadores tiveram, digamos, condições contratuais absolutamente extraordinárias. Basta comparar com o exemplo de Singapura para ver a diferença de abordagem que houve nos 2 casos. Julgo que, neste caso, seria justificável uma abordagem um pouco mais exigente do que aquela que foi praticada no início do processo. Não? Mais exigente em que sentido? Em termos das contrapartidas pedidas aos casinos, em termos das condições de trabalho, mas naturalmente isso é tudo uma negociação, porque os casinos também têm coisas a exigir, nomeadamente em termos de flexibilidade do mercado de trabalho, em termos de funcionamento e de captação de clientes, etc. E, portanto, toda essa é uma negociação complicada e eu julgo que é a negociação do próximo Governo. E, por exemplo, também a nível fiscal? Essa é uma questão mais complicada. É assim, os casinos queixam-se de uma elevada carga fiscal que é verdadeira, mas eles praticamente não tiveram que fazer contrapartidas de início. E, portanto, a carga fiscal deverá ser sempre calibrada, tendo em conta, em primeiro lugar, as contrapartidas que eles prestam à cabeça. Não? Em segundo lugar, o facto de termos que eventualmente reconhecer que a concorrência regional vai começar a apertar e isso naturalmente vai ser um fator importante para Macau. Sendo que Macau mantém uma característica que nenhuma das jurisdições próximas vai poder manter. Macau é o único território da China onde é permitido jogar. A China é o grande mercado aqui. E, portanto, a facilidade de circulação, de acesso, de comunicação que Macau tem nas relações com esta fonte fundamental de receitas, que é o mercado chinês, é uma condição que não é facilmente replicável noutras jurisdições. Entretanto, temos outras jurisdições na região que estão a voltar-se para o jogo. Por exemplo, o Japão prepara-se para liberalizar este setor, que é um mercado desenvolvido, com capital. Que impacto é que isso poderá ter em Macau? Eu não sou especialista de matérias de jogo e, portanto, tudo aquilo que eu digo deverá ser tomado com um grão de sal.
Eu diria que para os grandes jogadores, o Japão e outras jurisdições podem vir a ter atrativos que Macau tem dificuldade em replicar. Macau tem um problema complicado que é, para além do jogo, tem pouco para oferecer. Tem muita história e património. Não é necessariamente o que interessa a muitos dos jogadores, não estou a dizer que não há os que interessam, mas também não é tão vasto que justifique permanências longas em Macau. Não? E vê-se também a dificuldade que Macau tem, de algum modo, em conseguir uma coisa que seria fundamental para o desenvolvimento do turismo, que é o prolongar as estadias dos visitantes. Outras jurisdições têm, ou têm praias, ou têm condições de vida, ou têm luxo, ou têm outras coisas. Portanto, Macau aí pode competir, nomeadamente com países como o Japão, com as jurisdições que têm capacidade de oferecer pacotes mais sofisticados do que aqueles que Macau oferece. Mas, como digo, eu não sou especialista de jogo e não gostaria de me alongar excessivamente numa área em que que domino mal. Na área da economia em Macau, uma das questões em cima da mesa nesta altura tem a ver com o salário mínimo. A proposta em discussão e que já foi aprovada na Generalidade aponta números redondos para 6.600 patacas. No seu entender, é uma medida que peca por tardia? A questão do salário mínimo é sempre uma questão que tem a sua polémica. Eu acho que a questão essencial para o salário mínimo não é o salário mínimo, são os direitos sindicais. E, desse ponto de vista, saúdo o facto de o próximo chefe do Executivo ter indicado a vontade de finalmente aprovar uma lei sindical em Macau. Eu sou daqueles economistas que veem com dificuldade que o Governo esteja em boa posição para fixar de forma que seja significativa do ponto de vista económico um salário mínimo geral. Vejo como um ato político, não como um ato económico. E acho que as fixações das condições de remuneração têm todo o sentido, setor a setor, atividade a atividade, na presença de sindicatos que sejam representativos dos interesses dos trabalhadores e que negociem com as entidades patronais e aí têm liberdade de fixar o que acharem conveniente e adequado. A fixação de um salário mínimo neste contexto em Macau é, de algum modo, uma medida supletiva que resulta do facto de a representação laboral aqui ser manifestamente mais frágil do que, digamos, será noutros sítios do mundo. A questão do salário mínimo e o montante a que é fixado é um debate antigo na economia, porque ele ou é demasiado alto e pode ter efeitos contraproducentes para aqueles setores que procuram proteger, ou é demasiado baixo e na prática é praticamente irrelevante. Como símbolo, como sinal político, tem valor, tem o seu mérito, mas eu diria que a questão essencial que se põe hoje aqui é de saber que condições há de fiscalização, de aplicação do salário mínimo e provavelmente essas são as, não havendo para já, digamos, representações sindicais com alguma capacidade, ou alguma dinâmica, ou alguma dimensão para podermos dizer que existe um movimento sindical significativo em Macau, as condições de fiscalização acabam por caber ao Governo e à administração pública. A administração pública é essa que não é insensível aos interesses das outras partes também. E, portanto, continuamos numa situação de algum desequilíbrio, tem o seu valor simbólico, que se saúda, com exceção daquele detalhe que é deixar as domésticas de fora, que eu considero absolutamente inaceitável. Já veio criticar esta opção. Como é que justifica esta opção de deixar de fora as trabalhadoras domésticas? É porque se pode, por mais nada. Não há nenhuma razão, não há nenhum fundamento económico, ético, social que justifique deixar as empregadas domésticas fora do salário mínimo. A partir do momento em que ele existe, ele não tem que ser o mesmo para as empregadas domésticas que tem para ser para os outros setores. Há países que têm salários mínimos diferenciados para diferentes tipos de atividades. E, portanto, o trabalho doméstico, que em alguns casos pode envolver a prestação de serviços, a comida e o alojamento, pode razoavelmente definir-se um salário mínimo em função dessas condições que seja diferente do salário mínimo geral. Agora, recusar que elas estejam cobertas por um salário mínimo, quando esse é um princípio universal aplicado a todas as outras atividades, eu julgo que é um ato de discriminação pura e dura e não tem justificação, não encontro qualquer justificação em nenhum plano. Muito bem, vamos avançar. Sei que gosta de fazer tudo menos futurologia, mas não posso deixar de lhe perguntar, em função dos dados que são conhecidos, se concorda ou não
com muitos, e são muitos analistas que dizem que vem aí uma nova crise financeira que poderá ser inclusivamente mais grave do que a de 2008. Vem sempre aí uma crise financeira, mais tarde ou mais cedo. Está na natureza do sistema. É assim, desde a crise financeira de 2008, as autoridades monetárias deste mundo têm revelado uma enorme criatividade para inventar formas de manter a economia, digamos, a funcionar, a crescer. Enfim, diferentes setores diferentes escolas de economistas diferirão quanto ao mérito e ao interesse e ao impacto a longo prazo dessas decisões, não é isso que vamos discutir aqui, mas é inevitável que que essas situações aconteçam. Faz parte do ciclo normal económico das economias capitalistas terem ciclos de expansão e de contração e ciclos, digamos, de recessão. E, portanto, nós assistimos a uma expansão enorme do crédito no mundo nos últimos anos, inclusive é que levou, no entender de alguns, ao agravamento das desigualdades sociais e, portanto, eu diria que o mundo está preparado para mais uma crise. A intensidade dela, não lhe sei dizer, não arrisco. E em termos de calendário, porque o que está em cima da mesa é algo que poderá acontecer já no próximo ano? Podem ser, repare, as crises económicas dependem, em última análise, de uma coisa fundamental que nós não sabemos medir nem antecipar, e por isso é que elas são intrinsecamente ou inerentemente não antecipáveis. A ideia de que os economistas podem antecipar com algum rigor a próxima crise é uma fantasia, que muitos economistas também ajudam a manter, mas que não deixa de ser uma fantasia. Repare, há um texto muito interessante, sem querer parecer aqui muito académico, há um texto muito interessante de Karl Popper que se chama Dos Relógios e das Nuvens. Os relógios são instrumentos, são máquinas previsíveis, são do domínio da engenharia. As nuvens não são. As nuvens nós reconhecemos-las, elas são todas diferentes, mas reconhecemos, mas não somos capazes de as prever. E, portanto, a economia está no ramo da meteorologia. Nós somos capazes de ter um razoável entendimento acerca dos padrões e tendências e da evolução e das formas de o influenciar. Saber o dia, a hora exata em que vai chover amanhã em Coloano, não sabemos, nem nunca saberemos. Há, de resto, uma discussão antiga sobre se a economia é uma ciência ou uma arte. Por essa resposta, parece-me que se inclina para a segunda hipótese. Não, nem uma coisa nem outra. Ou as duas coisas, é as duas coisas. Ou seja, a economia é uma ciência social, como todas as ciências sociais, tem esse pequeno problema de lidar com o fenómeno mais complexo que existe na Terra, que é a sociedade humana. Nós hoje somos, no conjunto do planeta, para cima de 6 mil milhões de habitantes, todos nós com as nossas atividades, com os nossos desejos, com as nossas ambições, com as ações que tomamos todos os dias, e a economia, como todos os ramos das ciências sociais, lida com o resultado coletivo dessas coisas todas. Ora, isto não estamos na nuvem. É tal nuvem. E, portanto, isso significa que a economia não pode ter a pretensão de ser uma engenharia. Há economistas, talvez, e outras pessoas que julgam que os economistas são engenheiros. Não são. Essa engenharia é outro ramo. O que nós podemos dizer é que a economia fornece um conjunto de instrumentos de análise, um conjunto de modelos de análise que são testáveis e, nesse sentido, podem ser testados seguindo um método científico para lidar com uma realidade que é essencialmente mutável, que está permanentemente a mudar e, portanto, as soluções de ontem não são necessariamente as soluções boas para amanhã e, nesse sentido, tem que ser uma arte. Portanto, havia uma economista britânica que dizia que a economia é uma caixa de ferramentas e é isso que a economia é. Ajuda-nos a entender, e julgo de forma que continua a fascinar-me e continua a apaixonar-me, que ajuda-nos a entender a evolução da sociedade, sobretudo na sua dimensão económica, mas não só nela. A sociedade tem todas as dimensões, não tem só a dimensão económica, nós olhamos para ela de uma forma particular. E se formos ver o trabalho de todos aqueles que nós poderemos considerar os grandes economistas da história do pensamento económico, a grande preocupação deles não foi com modelos, não foi com fazer a realidade entrar à força nos modelos, foi desenvolver modelos que lhes permitissem ou os ajudassem a resolver os problemas concretos do tempo em que eles viviam. E esses são sempre diferentes. Já chegámos ao fim do nosso tempo. José Isaac Duarte, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.